Não faço ideia, professora. Gente, será que eu tô dando curso pra vocês e não tá gravando? Eu acho que tá, sim, professora. Peraí. A senhora tá gravando. Tá. Deixa eu baixar aqui pra ver. Gente, porque já pensou? Eu acho que tá, né? Se não tiver, eu dou um jeito de gravar de novo. Peraí. Eu acho que tá. Então, bora continuar. Vocês estão vendo o slide? Vocês estão vendo o slide? Sim, professora. Ah, tá aqui, tá gravando. Então, vamos lá. Pronto. Então, vamos lá, voltando. Então, é aquilo que eu falei. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem parar e a gente tira, tá? Olha só. Olha só. Tá. Então, olha só. Vocês entenderam aqui a questão da oncogênese, como são formados tumores, né? Aí a gente vai ver agora, assim, como é que o tumor ele é formado, tá? Então, Professora, eu não tô vendo o slide. Tá. Vamos lá. Tá vendo agora? Sim. Isso, pronto. Então, vamos lá, olha só. Como é que os tumores eles são formados, tá? O tumor nada mais é do que uma grande massa de células. E aí, essa massa de células, ela tem, o que é que vai diferenciar ela de um tecido normal, por exemplo, das células normais? É que, devido a esse acúmulo de mutações que foram acontecendo dentro dessas células, elas perderam o controle do ciclo celular, da proliferação. E a proliferação celular, né, essa questão da célula, ela está constantemente fazendo mitose, isso é extremamente importante para o nosso corpo. E existem tecidos, como por exemplo aqui, olha, o tecido epitelial e as células do sangue, são células que são programadas para estarem fazendo ali continuamente mitose, tá? Isso porque, por exemplo, onde é que a gente tem epitélio? Na pele. Então, a mucosa da boca, ela é toda envolvida por tecido epitelial, tá? E aí, como o tecido epitelial ele é um tecido de revestimento, né? Um dos tipos de tecido epitelial é o tipo de, é o epitélio de revestimento, ele está constantemente sofrendo agressões. E aí essas células vão morrendo, elas precisam ser repostas, né? Quando uma célula morre, eu preciso colocar outra no lugar. Então, acontece que esse tecido, as células que pertencem ao tecido epitelial, elas são programadas para fazerem mitoses constantes, tá? Mas de forma controlada. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que a minha pele, ela precisa ter um número X de célula, tá? E quando eu alcanço esse determinado número, as células automaticamente elas têm a inibição desse processo de proliferação, ou seja, elas param de fazer mitose, certo? E aí, nessa parada de fazer mitose, elas esperam, né, até que o tecido tenha uma nova demanda de renovação celular, tá? Então, por exemplo, as células do sangue, o sangue é um tecido que é altamente renovável, tá o tempo todo se renovando.
Isso porque os glóbulos vermelhos, as nossas hemácias, elas vão ter aí uma vida de 120 dias. As plaquetas, que são células responsáveis pela coagulação do sangue, elas têm uma vida útil de 7 dias, assim como os glóbulos brancos, os leucócitos, que vão durar apenas de 7 a 12 horas. Então, a gente está precisando constantemente fazer divisão celular para estar colocando célula nova no lugar e o tecido ele está aí constantemente se renovando, tá? Aí, gente, nesses tecidos, esse processo de proliferação, ok, ele é necessário e ele precisa ser feito, mas, claro, controlado. Então, na hora que eu chego ali uma determinada quantidade de células, automaticamente existe ali a inibição, né, dessa mitose, dessa proliferação. E dessa forma todo mundo vive muito bem, tá? Existem tecidos também que têm basicamente nenhuma proliferação, ou a proliferação, a mitose, a renovação dessas células ocorre de forma muito rara, como, por exemplo, as células musculares estriadas, as células do nosso músculo. A gente só aumenta a quantidade de células do músculo quando, por exemplo, a gente aumenta a nossa demanda muscular, tá? E aí o músculo, ele, né, você aumentou a demanda, você deu ali um desgaste para aquela célula, e aí automaticamente aquela célula ela se vê obrigada a se dividir. Células hepáticas, que são as células do fígado, ocorrem do mesmo jeito. Então, essas células elas demoram mais a se dividir. Assim como também os neurônios, tá? Que é um caso bem raro, né, de divisão celular. Você já nasce com uma quantidade X de neurônios, e os neurônios que você vai perdendo durante a vida, dificilmente você vai repor ele, certo? Diferente, por exemplo, das células da pele, que você está constantemente ali tendo uma renovação celular. Então, gente, essa questão da proliferação celular, vocês têm que sempre estar ligando a ela ao processo de mitose, tá? Quando é que uma célula está se proliferando? Quando ela está fazendo mitose, ou seja, quando ela está se dividindo. E esse processo de divisão celular, ele é um processo extremamente controlado. Então, a célula, ela vai receber, ela vai receber estímulos. As células, ela recebe estímulos, né, ou das células vizinhas, estímulo de crescimento, isso vai fazer com que ela possa vir a se dividir ou não, tá? Mas ela precisa receber algum sinal de que ela precisa entrar em divisão celular para ela entrar, certo? Então, olha só, aqui a gente já falou, né, as mutações dentro desse processo de divisão celular, como eu já falei para vocês, essa proliferação celular, ela pode ser constante em alguns tipos de células, em outros não, mas ela é algo controlado. Existem genes que controlam essa proliferação. O problema é quando ocorrem mutações nesses genes de controle, tá? Quando ocorrem mutações em genes que controlam a mitose da célula, controlam ali o processo de divisão celular, a gente começa a ter problema. E aí, quais são esses agentes que podem estar induzindo a essas mutações? São justamente agentes que podem ser químicos, como eu falei para vocês, no caso da alimentação, no caso de substâncias como os agrotóxicos, que são substâncias que são cancerígenas, alguns alimentos, enfim, alimentos que são ultraconservados, os conservantes que vêm em alguns alimentos, radiação UV, que é o que a gente vê no sol, poluição, né? Então, a gente tem uma ampla gama de substâncias, né, de agressores que podem levar ao câncer, certo? E aí ter toda essa problemática na divisão celular. Bem, onde é que ocorre, qual é a principal célula que é acometida? Vocês lembram lá nas aulas do primeiro semestre que nós vamos ter 2 tipos de célula, né? Nós vamos ter no nosso corpo
as células somáticas e as células germinativas. As células germinativas são quem? No caso das mulheres, são os óvulos, e no caso dos homens, são os espermatozoides, tá? Bem, nas células germinativas, provavelmente a gente não vai ter câncer. Nós vamos ter câncer, geralmente, em células somáticas, porque são elas que fazem a mitose, certo? O câncer, gente, dessa forma, ele vai ser causado por falhas nos mecanismos que controlam tanto o crescimento como a proliferação celular. Então, a gente tem aqui, olha, uma célula normal, ela vai fazer a divisão celular e vai dar origem a um tecido saudável. Quando a gente tem alguma mutação nos genes, né, que controlam essa divisão celular, aqui a gente tem, por exemplo, uma célula que está mutada. Essa célula, ela perde o controle e ela é chamada de célula transformada ou células cancerígenas, células neoplásicas, que são células que adquiriram essa capacidade. Elas vão adquirir duas características, tá? Na verdade, elas vão adquirir algumas características, como, por exemplo, a indiferenciação celular. Então, são células que vão estar indiferenciadas, serem, né, apresentarem uma morfologia diferente daquela do tecido de origem. Elas vão ser células que elas vão ter células que elas vão ser transformadas, elas vão perder essa capacidade de controle do ciclo celular, então elas vão estar constantemente entrando em divisão celular. E elas vão ser células que vão perder também a capacidade de entrar, de fazer a apoptose, que é, o que é a apoptose? É a morte programada da célula, então ela vai perdendo essa capacidade, de forma que vai, o conjunto dessas características, né, o aumento demasiado dessa proliferação celular, com a diminuição de células que fazem a apoptose, ou seja, as células elas só vão estar sendo estimuladas para aumentar, né, para se proliferar, para se dividir constantemente, mas elas não recebem nenhum estímulo para morrer. E aí, nesse ponto, a gente tem um problema, porque é aí que nascem os tumores. Bem, existe um sistema de controle que vai estar regulando tanto o crescimento das nossas células, tá, como a morte. E esse sistema, ele está presente desde o nascimento da célula até a morte da célula, tá? Esses fatores envolvem fatores de crescimento. O que são isso? São substâncias, são moléculas que estimulam o ciclo celular. Quando eu falo de ciclo celular, vocês conseguem entender direitinho o que é? Vocês lembram do que é o ciclo celular? O ciclo celular, gente, é aquela fase onde a célula ela se prepara para ela se dividir, tá? Então, o ciclo celular ele vai ser estágios, fases que a célula vai passar até ela completar toda a divisão celular. Então, a gente vai ter, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho um esquema aqui de ciclo celular. A gente vai ter, por exemplo, olha só, aqui é um ciclo celular, são as fases que a célula chega até de se dividir. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, o G1. A fase G1 do ciclo celular, ela é uma fase em que a célula ela entende que ela precisa se dividir. E aí, nesse entendimento, ela começa a se preparar, a aumentar de tamanho. Por quê? Porque ela começa a produzir novas organelas, ela começa a produzir novas proteínas e enzimas estruturais que vão ajudar, né, essa célula que vão a se dividir, tá? Além disso, todas essas substâncias, enzimas e proteínas estruturais e organelas são, como é que eu posso dizer, são estruturas que vão ser levadas para as células filhas, que aquela célula vai dar origem, tá? Então, a gente vai ter aqui o estágio G1. Nesse intervalo, nessa fase, também é produzida enzimas que vão atuar aqui, olha, na síntese de DNA. Lembra que eu falei para vocês que uma célula,
quando ela vai se dividir, ela precisa duplicar todo o seu material genético para garantir que as células filhas elas acabem ganhando a mesma quantidade de DNA da mesma forma. A informação ela precisa ser correta, autêntica, na mesma quantidade, da mesma forma. Não é à toa que uma célula vai ser igual à outra, idêntica à outra, tá? Então, a gente vai ter aqui a síntese de DNA na fase S. Logo em seguida, a gente vai ter esse segundo intervalo, que é a fase G2, que é quando a célula ela se prepara, né, para entrar na mitose. A mitose, vocês devem ter estudado isso lá no primeiro semestre, envolve aquelas fases de prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. É quando a célula ela começa realmente a se dividir até formar duas células, tá? Mas antes da mitose propriamente dita, a gente tem todas essas três fases aqui que são extremamente importantes. Quando uma célula ela está se dividindo, ela precisa saber que cada uma dessas fases está ocorrendo de forma correta, tá? Sem tirar e nem botar. Então, para isso, o que acontece? Existem pontos estratégicos de restrição e checagem de DNA, que são os chamados checkpoints. Então, aqui, da fase G1 à fase S, a gente vai ter um primeiro checkpoint. Então, aqui eu preciso ter proteínas suficientes que vão dar conta de replicar o DNA na segunda fase, tá? Eu preciso ter, né, todo um preparo para a célula encarar bem essa segunda fase. Aqui na fase S, a gente vai ter, né, como eu já falei, a replicação do DNA. Nessa fase S aqui, gente, todo o DNA ele vai ser replicado, mas a célula só sai da fase S aqui para a fase G2 quando ela passa pelo segundo checkpoint. E aqui, o que vai acontecer nessa fase? Todo o DNA ele vai ser minuciosamente observado pelo nosso sistema de reparo, tá? Que são enzimas que vão lá olhar o nosso DNA e ver se tem algo de errado com ele. Se tiver, o que acontece com essa célula? Ela morre, tá? Ela entra em apoptose. Então, é como se fossem, assim, vários soldadinhos, é como se isso aqui fosse uma fábrica. E cada fase dessa fosse um produto que estivesse sendo feito. E aí, em cada fase, a gente vai ter como se fossem, assim, fiscais específicos, né? Nós vamos ter fiscais que vão olhar o desenvolvimento de cada um desses produtos. E se algum desses produtos aqui tiver sido feito de forma errada, ele não tem serventia, então ele é descartado, ou seja, a célula ela entra em apoptose. Então, quando é que acontece o câncer? Vocês estão vendo que esse processo ele é um processo que ele é extremamente controlado, né? Então, quando é que acontece o câncer? Quando há perda de controle no ciclo celular, principalmente, certo? Então, a gente precisa, cada uma dessas etapas aqui, ela é intimamente controlada, tá? Como eu falei para vocês, essa fase de regulação do ciclo celular, ela vai ser feita por fatores de crescimento. São substâncias que chegam até as células e dizem para ela, olha, a gente está precisando de célula nova. Então, acho que está na hora de você se dividir. Então, a célula entende isso e ela entra, né, começa a entrar nesse processo de divisão, tá? Esse fator de crescimento nada mais é do que proteínas, tá? Que são secretadas muitas vezes por células vizinhas. Então, por exemplo, no nosso tecido ósseo, ou vamos pegar aqui o exemplo do nosso tecido ósseo, ele está constantemente ali sendo renovado também, tá? Então, provavelmente, o osso que você tem hoje não é formado pelos mesmos átomos de quando você, sei lá, tinha 4 anos. Porque aquele tecido ósseo, ele foi constantemente renovado. A gente tem células específicas que vão lá e retiram as células velhas do nosso osso, e isso faz com que haja um estímulo de renovação, né, de produção de novas células. Então, essa produção de novas células, ela se dá justamente por quê?
Porque quando eu retiro as células velhas, né, existe aí a síntese de fatores de crescimento. Então, as células que estão lá entendem que elas precisam se dividir. E aí elas começam a secretar uma quantidade aí de proteínas, que são os fatores de crescimento, que vai se ligando às células vizinhas. Vocês estão vendo aqui esse triângulozinho, ele é uma molécula, um fator de crescimento que está ligado ao seu receptor, que é justamente esse Y que vocês estão vendo aqui. Quando a gente tem a ligação de um fator de crescimento com o seu receptor específico, ocorre uma cadeia de sinalização dentro da célula. E isso faz com que ela, né, entenda que ela precisa se proliferar, ou que ela precisa entrar em apoptose, ou, né, que ela precisa aqui desenvolver mecanismos de sobrevivência. Então, dependendo de como, né, tiver o ambiente externo daquela célula, a gente vai ter proteínas específicas se ligando a ela, que pode fazer com que essa célula, né, dependendo da forma como ocorre essa ligação aqui entre o receptor e seu ligante, a célula ela vai responder de uma forma diferente, tá? Ou ela vai ativar vias relacionadas à sobrevivência, ou vias relacionadas à proliferação, ou seja, ela vai se sentir estimulada a se dividir, ou ela entra em apoptose. A gente também tem sinais ambientais que podem interferir na estabilidade do genoma. Um exemplo disso é quando você sai no sol. Então, quando você sai no sol, a radiação UV incide no genoma e isso provoca danos no seu DNA. O sistema de reparo rapidamente vai lá. Então, quando isso acontece, existe toda uma via de sinalização bioquímica como essa que vocês estão vendo aqui. Tá? E isso tudo para reparar esse erro que aconteceu aqui na cadeia de DNA por conta da presença da radiação. Certo? Bem, gente, vocês estão com dúvida até agora? Tá de boa? Eu vou um pouco mais rápido, porque senão não vai dar tempo, tá? Bem, quando o nosso DNA ele é lesionado, a gente vai ter uma proteína que é dita a guardiã do nosso DNA, que é a proteína TP53. Então, aqui a gente tem, olha só, o nosso DNA lesado, tá? Quando o nosso DNA ele é lesado, ele tem algum dano, ele foi replicado de forma errada, o que acontece? A gente tem aqui a eliminação dessa lesão. Então, o TP53, ele vem, retira esse dano, ele restaura o nosso DNA e a célula ela pode seguir à vontade aí na divisão celular. Quando esse gene aqui, né, quando o TP53 ele não consegue fazer esse sistema de reparo, houve falha aqui nesse sistema de reparo, a célula evolui para a apoptose. Isso vai garantir o quê? Isso vai garantir que essa célula que tem esse defeito, ela não se prolifere e gere um tumor mais na frente. Por isso que o TP53 ele é considerado um gene que ele é nada mais, nada menos do que o guardião do DNA, porque ele vai tentar reparar todos os erros que estão presentes ali no DNA, tá? Para impedir que o DNA ele seja levado para as próximas células filhas de forma, né, errada. Então, ele é colocado aqui como o guardião do nosso genoma. Esse gene, ele é importantíssimo para o ciclo celular, para processos de diferenciação, reparo, apoptose e também senescência. Então, assim, as perdas de regulação, vocês estão vendo que todo esse processo de proliferação ele é extremamente controlado. Quando ocorre essa perda de regulação, a gente vai ter aí os danos genéticos que vão levar ao câncer. Mas aí existem duas classes de genes que vão estar atuando intimamente nesse processo, tá? Que são os pronto-oncogenes e os supressores tumorais. O que é um pronto-oncogene? Um pronto-oncogene vão ser todos aqueles genes que vão estar relacionados com a regulação do crescimento celular, tá? Então, são aqueles genes que vão estar sempre dando estímulo para a célula ela se proliferar, certo?
Nós vamos ter também a segunda classe de genes, que são os supressores tumorais. Os supressores tumorais, eles já são genes, são proteínas que vão estar impedindo o crescimento celular, ou seja, a célula ela quer crescer, mas aí o supressor tumoral vem e segura. Vocês entenderam? O problema, né? E aí, dessa forma, a gente acaba tendo o crescimento normal da célula. Só que quando ocorre alguma mutação, tanto aqui nos pronto-oncogenes como nos supressores tumorais, ou seja, quando ocorre alguma mutação, esse pronto-oncogene ele se transforma em um oncogene. O que é isso? É um gene que já perdeu esse processo de regulação, tá? Ele vai ficar constantemente estimulando a célula a se proliferar e ele perdeu, né, a completa, como é que eu posso dizer, completo nível, assim, que até onde ele pode ir na proliferação. Ele vai ficar sempre dando estímulo de proliferação, proliferação. E quando a gente tem mutações aqui em genes que são supressores tumorais, significa que esses genes eles vão perder a sua função. Então, a gente tem aqui, por um lado, olha só, mutações em genes que vão estimular cada vez mais a proliferação celular. E aqui a gente tem mutações que vão fazer com que esses genes que estavam segurando ali esse processo de proliferação, essa regulação ela se perca. Ou seja, essa função aqui do gene de supressor tumoral, ela não existe mais. E aí a gente, com isso, com a junção dessas duas anomalias, a gente acaba tendo o desenvolvimento do câncer. Vocês entenderam isso? Então, a gente vai ter uma briga eterna entre oncogenes e supressores tumorais. É que nem uma briga de corda, tá? Fica um puxando para o outro. Só que quando a gente tem mutação ou de um lado ou de outro, a gente vai ter, né, a corda pendendo ou para um lado ou para o outro. E geralmente, quando a gente tem a perda de supressores tumorais, a gente vai ter um câncer. Geralmente, o que a gente observa no caso de câncer? A gente vai ter amplificações, ou seja, genes que vão ser aqui, eles vão ser mais expressos, e aí o aumento da expressão desses genes vão estar causando câncer, e aqui eu tenho a perda total desses genes, eles param de exercer função. Então, a gente tem uma briga eterna aqui desses dois. Quando a gente tem, né, o somatório, mutações que vão estar ocorrendo tanto nessa classe de genes, né, nos pronto-oncogenes como nos genes supressores de tumor, a gente vai ter toda essa via de regulação do controle de ciclo celular desregulada. E aí a gente tem o processo de carcinogênese, que é a formação do tumor, tá? Gente, tranquilo até agora? Me dei um sinal. Vocês estão aí assistindo ainda alguma coisa? Sim, professora. Vocês ainda estão assistindo? Ou vocês só estão online? Estou assistindo. Tá bom, vou continuar. Tô Não aqui. é Josiele. Tá. Olha só. A regulação, deixa eu só ver aqui. Então, gente, a perda do controle do ciclo celular, ela vai envolver, né? Ela vai ser a principal causa do câncer, né? Na verdade, o câncer e o controle do ciclo celular estão interconectados. Então, quando ocorre a perda da inibição do controle celular, o que a gente vai ter? O descontrole, geralmente, da passagem lá daquela fase G1 para a fase S, ou seja, a célula ela não tem mais aquele ponto de checagem. Ela recebe o estímulo para ela se proliferar e ela vai se proliferar passando por todas as etapas possíveis, certo? Sem checagem, sem nada, ela vai passando. A gente também começa a ter a perda de função em proteínas de remodelação da cromatina. O que é isso? Quando a gente vai olhar um livro, ler um livro sobre genética, a gente sempre vê o nosso DNA em forma de cromossomo, né?
Então, aquele xizinho ali que a gente vê é o que a gente chama de cromatina, que é quando o nosso DNA ele está organizado. Então, tu imagina que o nosso DNA, assim, ele é um longo fio, tá? E aí, como ele é um fio muito grande, eu preciso enrolar esse fio em algum lugar, tá? E aí eu vou enrolando esse DNA em proteínas que a gente chama de histonas, e aí vai criando, assim, vários tubinhos, que nem vocês estão vendo isso daqui, olha, certo? Então, esse DNA, ele vai ficando todo enrolado. Então, esse DNA, que agora ele está mais enroladinho, que ele está mais organizado, que ele está compactado ali, enroladinho naquele grupo de proteínas, é o que a gente chama de cromatina. Uma célula, ela só consegue se dividir se ela tiver a sua cromatina toda organizada, tá? Se ela tiver a sua cromatina toda bagunçada, se o DNA ele tiver todo bagunçado lá, jogado, que nem um novelo de lã, a célula não vai conseguir se dividir da forma correta. E vai dar problema mais tarde. Então, o que acontece? Um dos mecanismos também do câncer é justamente quando a célula ela perde essa função de remodelagem da cromatina, ou seja, o DNA ele não tem mais essa característica de se organizar para que a célula possa se dividir. Então, essa função ela é perdida, tá? E aí, claro, pode ir mais DNA para uma célula, vai menos DNA para outra célula, e aí começa a ter problema, tá? Com essas células que foram, né, divididas com a quantidade de DNA errada. Ocorre também a perda do P53, é outro mecanismo relacionado ao DNA. E quando ocorre a perda do P53, lembra que eu falei para vocês que esse gene, ele é um gene relacionado, ele é um gene que é considerado o guardião do DNA. Se eu tiro o P53, quem é que vai fazer agora o sistema de reparo? Ninguém, né? Como se eu tivesse tirado lá o fiscal da fábrica. Então, agora os funcionários podem fazer lá todos os produtos do jeito que eles quiserem, que não vai ter mais ninguém para fiscalizar se o trabalho está sendo bem feito ou não. Dessa forma, eu tenho produtos que são feitos, né, de uma forma mais ou menos, e isso é levado para a divisão celular. E aí a gente também tem problema, tá? Genes apoptóticos, o que são isso? São genes que são relacionados ao processo de apoptose. Então, quando uma célula recebe um estímulo de que ela precisa morrer, essa célula ela começa a ativar vários genes que vão levar ela à apoptose. O problema é, esses genes aqui relacionados à via de apoptose alguns deles são supressores tumorais, tá? E aí, quando ocorre a deleção, a perda da função desses genes, a célula, ela simplesmente perde essa capacidade de morrer, de se programar para morrer. Então, ela pode até saber que ela está, né, replicando o seu DNA de forma errada, que o DNA está sendo ali, né, levado para as células filhas todos descompensados, mas ela não vai desenvolver apoptose, ela não vai entrar em apoptose. E, claro, a gente com isso tem as falhas no ponto de checagem. Como eu falei para vocês, nós temos lá no ciclo celular, né, a fase G1, S, G2, e entre cada uma dessas fases a gente vai ter o quê? O controle do ciclo celular, né? A gente vai ter aí esses pontos de checagem para ver se está tudo bem realmente com a célula. Se tiver, continua a proliferação, se não tiver, para. Então, quando a gente tem deleções nesses genes que fazem a checagem desses pontos, a gente também começa a ter problemas que vão levar ao câncer, tá? Então, esses 5 pontos aqui, né, eles vão levar à perda da inibição e do controle do ciclo celular, tá? Então, por exemplo, aí eu vou falar aqui rapidamente de cada um deles. Nós vamos ter aqui o descontrole da passagem G1 para S. Então, a fase G1 do ciclo celular, ela é uma fase de período de crescimento celular, né? Nessa fase vão ser formadas aí organelas, enzimas e proteínas estruturais, vai ser tudo sintetizado nessa fase, né? A célula ela vai se preparar para
se dividir. Então, a taxa metabólica dela é muito alta, é muito elevada. Então, a célula ela aumenta em tamanho, tá? Eu vou ter uma grande quantidade de proteínas, de substâncias ali sendo produzidas dentro daquela célula, para que essas proteínas possam ser utilizadas nas fases seguintes. Por exemplo, a fase S, que é a fase de replicação. Então, quando a gente tem um descontrole, a gente tem um checkpoint aqui, tá? Para a célula ela poder sair da fase G1 para a fase S, eu tenho aqui um ponto de restrição, ou seja, um ponto de parada, um checkpoint, tá? De parada, para ver se tudo que foi sintetizado aqui se está de acordo. Se tiver de acordo, a célula evolui para a fase S. Se não tiver de acordo, a célula evolui para a apoptose, tá? E aí ela morre ali mesmo. Bem, a gente tem aqui no final da fase G1 esse ponto de restrição, que ele é comandado por essas enzimas aqui, essas proteínas aqui. Eu não vou entrar em detalhes para não complicar mais a cabeça de vocês, tá? Mas, quando eu tenho alguma mutação em alguma dessas proteínas aqui, eu acabo não tendo esse ponto de checagem. Se a célula tiver feito alguma coisa na fase G1 errada, tá? Se ela tiver feito alguma coisa aqui na fase G1, esse erro ele vai para a fase S. E depois ele vai para a fase G2, que é a fase seguinte. E depois a célula se divide, certo? Então, por isso que é sempre importante, né, a gente ter aí um controle, tá? A maioria dos tumores vão conter mutações que provocam a superprodução ou a perda de componentes dessa via aqui. Então, a gente tem aqui a superprodução de componentes na fase G1 e a ausência, tá, de sinais adequados aqui para correção desses pontos de checagem, certo? Então, aqui eu não vou entrar aqui muito na via. A gente tem aqui o descontrole da passagem G1 para S, a gente tem a expressão de genes aqui do grupo ciclina, do tipo D, fatores de crescimento extracelulares, se não há mitógeno, a célula fica estacionária. É isso aqui eu não vou entrar, porque eu acho que, enfim, a gente não viu isso ainda, eu acho que vocês não vão conseguir, vai complicar mais a explicação. Descontrole da passagem G1 para S. Então, quando a gente tem níveis elevados de ciclina D1, deixa eu explicar logo esse negócio da ciclina aqui para vocês, tá? O que é a ciclina? Quem é que vai estar fazendo esse controle de uma fase do ciclo celular, da fase G1, por exemplo, da fase G1 aqui para S, são as ciclinas, tá? A gente vai ter um grupo de proteínas chamadas de ciclinas e CDKs. Então, as ciclinas, e as CDKs são duas proteínas que elas andam juntas. Elas precisam estar juntas para elas poderem ser ativadas. E quando elas são ativadas, elas fazem com que a célula se prolifere, tá? Então, elas são extremamente importantes para que a célula possa se proliferar. Existe outro grupo de proteínas que vão fazer o quê? Vão fazer com que essas duas proteínas, as ciclinas e as CDKs, elas sejam inativadas. E se elas são inativadas, o ciclo celular ele não progride, tá? Então, a gente vai ter ciclina CDK fazendo com que a célula se divida, e a gente vai ter uma classe de proteínas que são inibidores de ciclinas que vão retardar o ciclo celular, eles param o ciclo celular. Então, acontece que o ciclo celular fica nessa corda, tá? Eu vou, não vou, vou, não vou. Quem é que vai definir se a célula ela vai continuar com a proliferação ou parar? São essas ciclinas, tá? São a atuação dessas ciclinas aí. E aí a gente acaba tendo aqui, olha, níveis elevados de ciclina D1 em tumores de linfócitos. Então, no nosso sangue, a gente vai ter um tipo de leucócito, que são os linfócitos. Hora e meia pode acontecer desses linfócitos, eles perderem a capacidade de
de regulação do ciclo celular, tá? Então, eles começam a ganhar estímulos frequentes para se proliferar. E isso vai formar os chamados linfomas. Linfomas são tumores, onde as células que são acometidas são os linfócitos, tá? Enfim, é isso. E aí o que acontece? Nesses linfomas, o que a gente percebe? Que ocorre um elevado nível de ciclinas, que são justamente essas proteínas que vão estar sempre dando a sinalização de proliferação, tá? Então, elas vão estar ali sempre mandando sinal de proliferação. E aí, essas células relacionadas aí aos tumores de linfócito vão receber esse estímulo e vão aí se proliferar constantemente, tá? Então, a gente também vai ter a perda de função de outra proteína que é a chamada P16. A P16, ela deixa de inibir a atividade da ciclina CDK6 no câncer de pulmão. Ou seja, a P16 é uma das proteínas que eu falei para vocês que elas seguram a proliferação celular. Então, enquanto as ciclinas e CDKs, quando juntas, elas ficam mandando sinal de proliferação, a gente vai ter proteínas como a P16, a P27, qual é? P16, P27, P21, P57. São proteínas que são inibidoras de proliferação. E elas vão atuar justamente onde? Aqui, olha, em cima das ciclinas. Elas vão segurar as ciclinas para que as ciclinas parem de dar esse sinal de proliferação, tá? Eita, eu tô complicando muito a cabeça de vocês. Então, olha só. Alguma dúvida, gente? Tá bom, vou continuar. Então, ninguém fala nada. Beleza. Então, vocês entenderam esse mecanismo aqui de regulação das ciclinas CDKs, da P26, que são proteínas que são inibidoras, né? Então, nós vamos ter alguns cânceres que, assim, já vai ter uma marca específica. No câncer, por exemplo, que envolve aí os linfócitos, todos os tumores, né, todas as células de linfócitos, elas vão ter aí níveis elevados dessa proteína CD1. Quanto mais proteína CD1 eu tiver na célula, mais estímulo de proliferação essa proteína vai estar dando para a célula, tá? Bem, aqui no câncer de pulmão já é o contrário. A gente já está vendo, olha só, que existe a perda da P16, ou seja, eu não vou ter nenhum inibidor de ciclina dentro das células pulmonares. O que a célula vai fazer? Ela vai ficar constantemente se proliferando, porque eu não tenho nenhuma outra proteína que vai impedir esse processo de proliferação, tá? A gente vai ter aqui também a perda de função do gene RB, que é outro gene relacionado aí com a parada do ciclo celular, né, com esse stop do ciclo celular. E aí esse gene está muito relacionado com o tumor de mama, com o tumor de bexiga. E a gente tem também o HPV. A gente vai ter vírus, né, que são chamados oncovírus, tá? Que são vírus que, quando eles entram dentro da célula, eles são capazes de dar um start para que a célula perca o controle do ciclo celular. O HPV é um desses vírus. A gente também tem vírus relacionados ao grupo da herpes, como o vírus Epstein-Barr. O vírus Epstein-Barr, ele é um vírus que, quando ele entra dentro da célula, ele tem essa capacidade de fazer com que a célula ela perca, né, a proliferação celular. E esse vírus ele está muito relacionado com casos de câncer gástrico. Cerca de 10% dos casos de câncer gástrico têm associação com o vírus Epstein-Barr, ou seja, quando se pega lá a célula tumoral e vai analisar aquela célula tumoral, a gente vê que tem a presença do vírus lá. Então, assim, não é que ele seja o causador do câncer, mas ele foi lá e deu o pontapé para que aquilo possa começar. Ele contribuiu ali com o início do câncer, tá?
A gente vai ter aí outro ponto, né? Que é a perda e remodelação da cromatina. E aí a gente vai ter. E aí a gente vai ter. Peraí, rapidinho. Peraí, rapidinho, gente. Deixa eu só. Oi. Bom, sim. Deixa eu lhe falar, eu tive um problema e eu vou me atrasar. Eu posso chegar às 11 horas. Ixi. Tá, eu vou. Tá, eu vou ver se eu consigo chegar em 40 minutos, tá bom? Tá, tchau. Tô de volta. Gente, desculpa. Continuando. A gente vai ter a perda da remodelação da cromatina, que são quando os genes eles podem ser silenciados por repressores da cromatina. Lembra que eu falei para vocês que o nosso DNA, para ele poder ser levado para as células filhas, ele precisa ser todo duplicado e organizado. Então, o nosso DNA organizado, ele é chamado de cromatina, tá? E aí, até cada bracinho do cromossomo, né, que nos livros a gente sempre é acostumado a ver ele em formato de X. Cada bracinho daquele X ali, né, cada perninha ali, é chamado de cromátide irmã. Então, sempre aquele Xzinho, ele vai ser formado por duas cromátides irmãs, tá? Porque aquele DNA que está ali organizado, ele está na forma de cromatina. Então, quando a célula ela perde essa característica, né, da cromatina, de fazer a cromatina, de organizar o nosso DNA, a gente também começa aí a ter problemas, tá, que vão levar ao câncer. E aí o problema de não organizar o nosso DNA em cromatina é que a gente deixa ali o DNA muito livre para que proteínas que são responsáveis pelo processo de proliferação ou de replicação do DNA, elas possam se ligar à molécula de DNA com mais facilidade e possam ali continuar o processo de replicação do DNA. Para ficar mais claro para vocês, imagina só. Imagina só. Imagina aqui que você vai viajar, tá? Quando você viaja, você pega todas as suas roupas e coloca dentro de uma mala, não é? Imagina que essa mala é o cromossomo, tá? Então, como você vai viajar, você vai pegar todo ali o seu DNA, dobrar, organizar ele todo ali dentro da mala. Tá todo ali guardadinho. É fácil de você ir lá e pegar uma roupa? Tá, você pensou em pegar uma blusa. É fácil de você ir lá, chegar e só puxar? Não, muitas vezes você tem que ir lá, levantar as roupas, né, para ver se você pega ali algo específico para você vestir, né? Além disso, você vai ter que abrir a mala antes. Então, isso funciona, assim, é um modelo muito grosseiro para mostrar para vocês como ocorre quando o nosso DNA vai ser replicado. Quando a célula está se preparando para se dividir, todo o DNA ele precisa ser organizado, compactado lá em forma de cromossomo, formando a cromatina, tá? Quando o nosso DNA está dessa forma, em forma de xizinho, é muito mais difícil para as proteínas que são responsáveis por replicar esse DNA chegar até lá na cromatina, porque assim, a proteína ela precisa chegar até na cromatina, desorganizar o DNA, procurar ali o ponto em que ela precisa se ligar para que ela possa fazer mais DNA a partir daquele ponto. Então, é um negócio muito mais difícil para que ocorra a replicação do DNA. Mas, quando esse DNA, né, ele perdeu essa capacidade de se organizar, ou seja, o DNA está todo espalhado, é mais fácil para as proteínas relacionadas à replicação se ligar
nesses sítios em que elas precisam, em que elas utilizam para replicar o DNA e começar ali a replicar o DNA de forma indiscriminada. Vocês entenderam? Então, assim, se o DNA ele perde essa capacidade de organização, isso acaba influenciando nessa replicação discriminada do DNA, tá? E isso é bom ou é ruim? Isso é ruim, porque uma célula ela precisa ter 46 cromossomos, então ela precisa ali, ela tem uma quantidade de DNA que precisa ir nela. Eu não posso deixar com que aquela célula ela se divida levando menos DNA ou mais DNA do que aquilo. Porque se ela levar mais DNA, provavelmente aqueles genes ali que vão estar amplificados, aquelas sequências ali que foram, né, replicadas mais de uma vez, são sequências que vão interferir na fisiologia da célula e que provavelmente, dependendo da região que foi replicada, vão induzir a célula a se proliferar. Tá? Então, esse daí é um problema. Outro ponto é a perda da P53. Tá? O que é a P53? A P53 é o que a gente já conversou, né? Uma proteína relacionada aí com o guardião do nosso DNA. E ela está envolvida em vários processos aqui das nossas células. Então, ela que, assim, existia um Deus dentro da célula, esse Deus é o TP53. É ele que diz, olha, não, célula, já chega, tu agora vai morrer. E aí ele vai lá e faz com que a célula desenvolva a apoptose. Ou, não, célula, bora lá, tu precisa se proliferar. Então, ele pega e bota a célula para se dividir. Não, célula, tu precisa se diferenciar em outro tecido. Então, ele vai lá e ativa um mecanismo para a célula se diferenciar. Então, esse é um dos principais genes, né, que a gente tem de regulação aí do ciclo celular, tá? É o TP53. E a gente tem problemas quando a gente perde esse gene, perde aí o locus desse gene, ou essa proteína, ela acaba, né, sendo expressa em uma menor quantidade, ou ela, enfim, simplesmente perde a sua função. Então, normalmente, ela é expressa em níveis muito baixos, tá? E ela é elevada somente na exposição aqui da radiação UV, ou calor, ou hipóxia. Vocês lembram que a hipóxia é quando a célula ela está aí sobre falta de oxigênio, ela está sofrendo com falta de oxigênio. Aí o TP53, ele chega lá, não, está sem oxigênio aqui, vamos já dar um jeito. Aí ele eleva, né, a expressão da TP53, e aí essa proteína, agora ela começa a ativar outras proteínas que vão ajudar a célula a encarar da melhor forma esse estado de carência de oxigênio, tá? Quando o DNA ele sofre alguma radiação, lá se vem o TP53 de novo. Então, ele tem, assim, os níveis, né, deles vão lá para cima, e aí o aumento do nível dessa proteína agora vai fazer com que o DNA ele seja reparado. Então, aquele dano que o DNA sofreu por conta da presença de radiação vai ser corrigido por proteínas, tá? Que vão ser aí mandadas pela TP53, que vão participar aí da via de regulação da TP53. É como se ela fosse uma chefe, tá? E aí aconteceu alguma coisa, ela surge, né, aumenta a expressão dela para resolver aquele problema. Então, quando a TP53 ela não funciona corretamente, o DNA danificado, ele pode ser duplicado, tá? Então, esse erro que vai acontecer no DNA, ele acaba sendo duplicado e levado para as células filhas. A TP53 vai induzir genes como, por exemplo, P21, né? A topoisomerase H. Então, esses genes aqui que são necessários para a entrada da mitose. Sem a P53, esses genes aqui, eles ficam sem controle, porque quem controla esses genes é a TP53. E o que isso tem a ver? Tem a ver com que, como esses genes aqui, né, eles estão sem controles, porque eles não têm mais a TP53, a célula ela perde completamente esse controle de entrar ou não na mitose, tá? Então, a gente tem aqui a salvadora da pátria, que é a TP53. Ele funciona como se fosse um sensor fundamental na verificação e impede células com DNA danificado
a passarem aí para a fase S. Então, quando ele detecta algum erro no DNA, ele não deixa a célula passar. Ele para automaticamente ali a célula e faz com que a célula, ela entre em apoptose. Então, o TP53, ele é chefe, ele é fiscal, ele é tudo, é ele que dá as ordens, tá? No controle do celular. E aí a gente encontra, gente, a perda do TP53 em mais de 50% dos cânceres humanos. Então, é câncer, em mais de 50% está lá a perda da TP53. Então, a gente consegue entender por que aquele câncer ele surgiu. Porque esse gene que é tão importante para a regulação de tantos processos não está mais ali, tá? E aí a célula ela começa a ficar aí toda descompensada. Bem, outra coisa que pode acontecer, né? A gente já falou da TP53, outra coisa que pode acontecer são genes apoptóticos, tá? É outro ponto que pode levar ao câncer. E aí, esses genes apoptóticos, o que são? É quando um tumor, ele pode ser originado se a célula não morrer quando ela é necessária. Então, como eu falei para vocês, a célula, ela precisa ter uma data de nascer e ter uma data de morrer, tá? Dentro dessa data de morrer aqui, o organismo ele já entende que precisa colocar outra célula nesse lugar aqui, para que o tecido ele possa ser renovado. Qual é o problema? O problema é quando ocorre essa perda no controle da apoptose. As células elas não morrem mais, elas ficam ali infinitas, tá? Então, como elas perdem, né, esses genes relacionados à apoptose, a gente começa a ter um problema, porque a célula, as outras células estão recebendo um estímulo para se proliferar, para entrar no lugar daquela que iria morrer, mas ela não morreu, ela está ali. E o pior, ela está ali, está se proliferando também, passando para as células filhas que ela está originando, que as células filhas também não devem morrer. E aí a gente começa a ter um problema, que é a formação aí de um tumor. A gente tem esse processo acontecendo em alguns casos como o de leucemia linfoblástica crônica, que é quando as células elas possuem uma translocação ativa nesse gene, que é o BCL2, e é um gene decisivo para a apoptose, tá? Quando eu tenho uma perda desse gene aqui, provavelmente a célula ela não entra em apoptose, tá? E aí, na verdade, a superprodução, desculpa, de BCL2 evita a apoptose, ou seja, a gente começa a ter uma amplificação da expressão aí do BCL2, tá? E aí esse BCL2 ele inibe o processo de apoptose. Outros genes relacionados à apoptose são o PTEN. O PTEN ele é um estimulante da apoptose, tá? E ele promove, quando a gente tem a perda do PTEN, a gente acaba fazendo com que a célula ela tenha uma promoção da sua sobrevivência, tá? Ou seja, ela não morre, ela permanece, certo? Outros pontos que também podem levar ao câncer são falhas no ponto de checagem, gerando aneuploidia. Então, como eu falei para vocês, a célula ela precisa se dividir, ela precisa levar para cada uma das células filhas 46 cromossomos. Só que para isso a gente precisa ter o quê? A remodelação da cromatina, ou seja, organizar todo o DNA em forma ali de cromossomo, para ficar mais fácil, né? Ali no processo de divisão, olha, cromossomo 1, cadê teu par? Olha, esse cromossomo 1 vai para essa célula, esse cromossomo 1 aqui vai para essa outra célula. Mas tá tudo junto e misturado, fica difícil, né? Aí o que acontece? Acontece que vai um cromossomo 1 para cá e o outro também vai para cá. E essa célula aqui fica sem cromossomo 1, entenderam? E aí, esse processo é ruim, por quê? Porque a gente começa a ter células que têm aneuploidia, que são anomalias no número de cromossomos. Eu vou ter células que têm, por exemplo, 44 cromossomos, eu vou ter células que têm, por exemplo, 49 cromossomos, entenderam? Então, todas as células do nosso corpo, né, pelo menos a maioria, é para ter 46 cromossomos. Mas esse processo de 46 cromossomos, ele tem que vir de onde? Aqui da divisão celular. Se eu tiver problemas nesse ponto de checagem, eu posso fazer com que haja, né, problemas aqui na distribuição do número de cromossomos, tanto para uma célula filha como para outra.
tá? Gente, então é isso. Eu acho que não dá, a gente está faltando 10 minutos para a gente terminar. E aí, eu vou terminar logo esses dois slides aqui com vocês. E aí a gente finaliza, tá? A gente também tem os carcinógenos. O que é que são os carcinógenos? Os carcinógenos é de ação direta e indireta. O de ação direta, ele reage nos átomos de oxigênio e nitrogênio do DNA e podem danificar a base. E aí, por exemplo, a gente vai ter o dimetilsulfato, que é o DMS, tá? E a gente tem também o etilmetanosulfato, tá? Então, são carcinógenos de ação direta. A pessoa pegou nesses carcinógenos, né? Na hora que eles se ligam às nossas células, eles automaticamente induzem aí erros no nosso DNA, tá? Nós temos os carcinógenos de ação indireta, que são compostos não reatíveis solúveis em água. E aí esses carcinógenos vão estar presentes onde? Em inseticidas, em drogas terapêuticas, tá? Em medicamentos. E aí eles também agem mais ou menos da mesma forma, certo? Então, eles atuam como indutores de câncer. Não é que ele vai chegar lá e vai provocar alguma alteração no DNA, mas ele vai começar a induzir erros ali na replicação do DNA, certo? E aí a gente também tem os erros de reparo, tá? Eu já falei tanto em reparo aqui na aula, mas o que é o reparo do câncer? Vocês entenderam? O sistema de reparo, todas as vezes em que o nosso DNA ele for se replicar, existe ali um grupo de proteínas e enzimas que vão lá olhar se todo o DNA ele foi replicado de forma correta, certo? E se ele for replicado de forma correta, ok, a célula ela vai para a próxima etapa. Se não, para aqui, vamos corrigir. Muitas vezes essa correção exige a chamada excisão de bases, tá? Excisão de base é quando há quebra, a enzima vai lá e quebra aquela base que foi errada, retira o erro e substitui por uma base nova, certo? Então, a gente vai ter aí o sistema de reparo. Gente, todos esses processos, eles são aqui, né, estão dentro aqui do ciclo celular, tá? E é isso. Todos esses processos podem levar ao câncer, tá? Vocês têm alguma dúvida? E aí, dúvidas? Reclamações? Tudo certo? E aí, gente? Só tem a Yasmin e eu agora. Pois, pessoal, Yasmin, né? Ai, tá.